Jesus seja louvado. Vamos à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia. Vamos ler primeiro Salmos 51. Glória a Jesus. Ele é perfeito. Salmos 51. A partir do verso 1 diz assim: preste muita atenção, não se distraia. Vocês já perceberam pelo mover que Deus está fazendo, que o Satanás quer que a gente se distraia. Não se distraia, porque Deus está movendo. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no culto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que se alegrem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém. Espírito Santo, te agradecemos. Continua falando conosco. Continua se movendo. E que através da tua palavra, nossos corações continuem sendo tocados e alcançados por ti. Cumpre sobre nós o teu querer, Jesus. Nos transforma. O Senhor tem liberdade em nosso meio. Faça, Senhor, tudo aquilo que está em teu coração. É o que nós lhe pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigada, Jesus. Pode se assentar? O Salmo 51 é o Salmo de Davi, do rei Davi, que era o homem segundo o coração de Deus. E é Deus quem diz isso sobre ele.
Mas apesar de ser o homem segundo o coração de Deus, ele também era vulnerável. Ele também era suscetível às dificuldades e aos pecados. E esses salmos que nós lemos, ele escreve em um momento mais sombrio da sua vida. Provavelmente em um dos contextos mais difíceis que ele enfrentou. Davi, a Bíblia relata o contexto deste salmo lá em 2 Samuel, a partir do capítulo 11. A Bíblia vai... Irmãs, daqui a pouco eu vou tirar o sapato, tá? Se vocês não incomodarem, tá? Porque eu fui com esse sapato para Manaus só para acompanhar a máquina pregar. Então, estava tudo bem. E a mesma roupa que eu fui lá e usei, a mesma que eu trouxe. E o mesmo sapato. Então, não estava, né? Esqueci que eu ia pregar, né? Mas, enfim. Então, daqui a pouco. Mas, vamos lá. A Bíblia vai relatar a história, dizendo que Davi estava em seu palácio. E o capítulo 11 diz assim: aconteceu que, tendo decorrido um ano do quê? E se você olhar no capítulo anterior, havia se passado um ano, desde que Davi derrota os amonitas e os sírios. Desde que Davi tem uma grande vitória. E nesse momento em que Davi está, Saul já tinha morrido. Saul que perseguia ele. Ele teve que fugir, se esconder, ficar em uma caverna por conta de Saul. Mas Saul já tinha morrido. Ele já tinha sido coroado rei de Israel. Ele já tinha trazido de volta a arca de Deus, a presença de Deus estava de volta em Jerusalém. Mas a Bíblia diz que no tempo em que os reis saem para a guerra, em que era um período de que os reis saíssem para a guerra, Davi envia Joabe, os seus servos. Olha o que diz aqui, deixa eu abrir, abre aí para vocês lerem, para vocês entenderem. 2 Samuel 11, capítulo 1. Diz assim: e aconteceu que, tendo decorrido um ano, desde a vitória, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Ele não vai. Davi deixa de fazer o que ele tinha que fazer. Davi decide neste momento abrir mão da sua responsabilidade. Talvez no momento de descanso, porque quando nós estamos na guerra, nós não temos tempo para sentar. Pode ver o soldado, quando ele está em batalha, ele não descansa. Ele tem que estar atento, vigilante. Mas aqui ele já tinha vencido. Já não tinha mais Saul. Tinha a coroa na cabeça e a presença de Deus em Jerusalém. Estava confortável. E o conforto é um grande perigo. Sabe que tem hora que a gente enfrenta umas dificuldades tão grandes, uma atrás da outra, e às vezes é Jesus deixando a gente em movimento. Vence uma luta, uma prova, que bom, dá a vitória, você está desfrutando e vem outra. Então, nós estamos sempre em constante batalha. Aqui ele decide não ir. E olha o que diz o versículo 2.
Cri, cri, cri. 11, 2. E aconteceu que, numa tarde, olha que bonitinho. Numa tarde, Davi se levantou do seu leito. Ele manda todo mundo para a guerra. Aí ele fica no leito dele, bonitinho. E à tarde, depois do meio-dia, ele levanta. Com uma guerra acontecendo. Ele levanta do leito à tarde, olha o que diz, e andava passeando. Um período de guerra, um período de batalha. Aquele que recebeu uma responsabilidade, uma autoridade, está deitado, descansando até tarde, e quando levanta para passear. Nada contra, gente, pelo amor de Deus, né? A gente tem que passear sim, não é? Mas quando nós estamos em guerra, e aí quando ele está neste passeio, a Bíblia deixa bem claro, passeando no terraço, ele viu uma mulher. E é a partir deste momento que toda a tragédia acontece. Porque ele estava posicionado no lugar errado. E todas as vezes que nós abrirmos mão da nossa responsabilidade, da nossa autoridade e decidirmos passear por ambientes que não foi o que o Senhor escolheu para nós, nestes ambientes nós iremos nos deparar com laços de Satanás. Preste atenção, é melhor estar na guerra, é melhor estar na batalha, mas sendo no centro da vontade do Senhor, do que no terraço passeando com conforto, longe do propósito e suscetível aos laços. É isso que acontece com ele. Davi não cai de repente. Acontece isso porque ele estava fora do seu lugar. É só por isso. Se ele estivesse lá na guerra suando, nada disso aconteceria. E aí nós conhecemos a história. Ele vê aquela mulher, chama ela, se deita com ela. E depois ela fala para ele, ó, eu tô grávida. E aí ele quer consertar. Ele quer encobrir. Por que ele quer encobrir? Porque ele era o rei. Porque o nome dele era aclamado. Porque ele tinha um grande status. Então ele não poderia ter a sua imagem manchada. E então ele tenta resolver do jeito dele. Aí ele pede para chamar o esposo dela, que está na guerra, Urias. Chama ele. E fala para ele, olha, vai descansar. Ele conversa com ele. Vai descansar, vai para casa. E sabe o que Urias faz? Não vai para casa. Fica deitado, gente. Olha que lindo. Olha o que esse homem, olha a essência deste homem. Envia-me Urias o Eteu. E Urias chega. Depois disse Davi a Urias, desce a tua casa, lava os teus pés. Mas saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real e não desceu à sua casa. Por que Urias faz isso? Porque eles estavam em guerra. Diferente de Davi, diferente do rei, Urias sabia, nós estamos numa guerra, eu não posso me dar o luxo de ir para casa, lavar o pé e encontrar... Não posso.
Agora não. Eu vou ficar na porta do rei. Porque se os inimigos vierem, eu vou defender o rei. Qual que era o plano de Davi? Urias vai lá, se deita com a mulher, e depois ela diz, estou grávida, então o filho é dele, aquela coisa toda. Davi está pensando, vai resolver. Davi está pensando, a minha falta de responsabilidade, a minha má conduta, ninguém vai perceber. Mas nada que Davi faz Urias ir para casa, até que Davi tem uma brilhante ideia. Ele chama então Joabe e diz, Joabe, faz o seguinte, vão para a guerra, bota Urias lá na frente, para ele ser morto. Quem está fazendo isso? Um homem chamado segundo o coração de Deus. Então bota Urias na batalha, Urias morre. Morreu, acabou o problema. Então Davi traz a mulher, chama ela e deixa ela no palácio. Ela é viúva, então ele pode tomar ela como mulher. Está resolvido. Não está? Para Deus não. E nessa noite eu quero falar justamente sobre os nossos pecados que nós queremos encobrir. E aí, se falarmos dos nossos pecados, ou falar de pecado, nós vamos falar, não, mas eu não faço o que Davi fez. E aí, muitas vezes nós olhamos o pecado do outro, julgamos o outro, e não olhamos para os nossos. E sabe qual é o problema da maioria dos nossos pecados? É que muitas vezes os nossos pecados não são pecados escandalosos. Por exemplo, adultério, assassinato, corrupção, violência. Se parar para pensar aqui, alguém já matou alguém aqui? Irmão, se fez, não sei, se você fez e ainda não pagou, fica quietinho aí. Não precisa se manifestar, tá? Alguém já roubou? Já pegou uma arma? Alguém? Você faz essa análise, você. Eu nunca matei. Ai, matei um cachorrinho uma vez sem querer, atropelado. Mas não conta, foi sem querer. É sério. Mas eu nunca matei uma pessoa. Eu nunca assaltei ninguém. Nunca adulterei. O que mais? Vamos falar pecados escandalosos. O que mais? Pecado escandaloso. Nós olhamos isso e pensamos, olha como eu sou uma boa pessoa. Mas aí qual é o problema? É que nós relativizamos ou normalizamos os pecados menores. Porque geralmente nós não os consideramos tão graves. Mas diante de Deus, todo pecado é pecado. E mostra que este coração precisa ser transformado. Às vezes nós não cometemos esses pecados escandalosos. Mas nós nos acostumamos
com pequenas concessões no dia a dia. Eu vou ler algum. Eu não sei você, mas eu me identifiquei com vários. Orgulho. Eu gostaria que todos nós essa noite abríssemos o coração para essa palavra. Vamos começar? Isso são coisas que a gente concede e relativiza e tá tranquilinho. Orgulho, inveja, ingratidão, ira disfarçada. Gente, impaciência, crítica excessiva. E eu vou confessar para vocês, essa crítica excessiva me pegou. Falta de domínio próprio. Sabe quando a gente fica reativo? A pessoa fez uma coisa, a gente já reage. Sai quebrando tudo. Tem uma irmã, nem vou olhar para cá, que a irmã baixou a cabeça e riu. Eu falei, se conhece alguém, eu sei ela, mas tudo bem, porque eu também me identifiquei com vários. Omissão do bem. Vamos pensar em outros que a gente fofoca. Fofoca não, né? Comentários, não é? Ou só, como a gente pode dizer, comentários da verdade, sei lá como pode chamar. Porfia. Que mais? Murmuração. E já pequei nisso aí. Olhar altivo. Arrogância. Desprezo. Todos pecados. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho um perfil. Pastor Roberto está rindo, né? Pastor Roberto me conhece porque eu sou muito justiceira. E às vezes, quem tem esse perfil, a gente vê uma situação e a gente... Não, isso está errado. Está errado isso, é inadmissível. Sabe por quê? Porque eu não faço. E eu julgo, claro, não faço. Mas aí eu entro na crítica excessiva. Eu entro na murmuração. E peco do mesmo jeito. São concessões que nós fazemos sem perceber. É o olhar atravessado. É o desejo de querer colocar tudo a limpo. E sair ofendendo, brigando, magoando. Mesmo que estejamos com a razão. Mas são os pecados intocáveis que nós cometemos, estamos acostumados, nos acompanha. A gente murmura, critica. E aí vamos questionar, por que não vivemos coisas maiores, extraordinárias? Porque olhamos os pecados escandalosos, que tem grande repercussão. E quando eu pego um pecado escandaloso de alguém e começo a transmitir, ainda que seja verdade, eu também peco.
Quando o outro me chateia, quando o outro me afronta, está pecando. Mas quando eu devolvo na mesma moeda, eu também pequei. E aí nós vamos arrumando justificativas para as nossas reações, dizendo: mas ele me provocou, ela me provocou, eu só reagi. Deixa eu falar alguma coisa para vocês. E vocês sabem que eu gosto de sempre ser muito transparente. Eu estava orando há um tempo atrás. E eu confesso que eu vi algumas situações que me deixaram completamente tristes e revoltada. Muito revoltada. E dizia: isso está errado. E me revoltei tanto. E eu murmurei tanto. Murmurei. Cheia de raiva. Ódio. Mas eu achava: eu só estou fazendo ou querendo justiça. Isso é a desculpa que eu queria dar para encobrir o meu pecado. É a justificativa que eu queria encontrar para continuar dando concessão e colocando a culpa no outro. E aí um dia eu estava orando. Eu fui orar em casa. E eu vou dizer que o Espírito Santo me repreendeu. E a partir daquele momento eu caí em mim. Quando ele disse de forma muito clara: você está ignorando os exemplos e os ensinamentos de Jesus. E aí, irmãs, sabe o que o Espírito Santo fez? Me fez lembrar de tudo o que Jesus passou. E aí piorou a situação. Porque eu me sentia cada vez mais envergonhada naquele quarto. Ele disse: mas Jesus também foi ofendido, mas não abriu a sua boca. Jesus foi cuspido na cara, mas ele não reagiu. Jesus andou com Judas, manteve Judas na mesa, deu pão para ele. Ele me espremeu. Eu me torcia de chorar, de vergonha dos meus atos. E foi aí que surgiu esta palavra: você está olhando para os pecados escandalosos. Você quer justiça para pecados escandalosos, mas está abrindo concessões no seu dia a dia de pecados pequenininhos. Está murmurando demais, está criticando demais. Quem é você para se fazer juíza ou juiz do outro? Eu estou sendo muito sincera com vocês. E a minha oração foi: Jesus, me perdoe e me dá mais uma oportunidade para eu fazer diferente. E Jesus deu. E eu pedi perdão. Nossa, meu Deus. Quem é orgulhosa aqui? Não vai confessar, né? Quem é mentirosa? Quem está mentindo?
Pense aí com você. Você precisa de transformação? Você é uma pessoa impaciente? Agora não precisa responder não. Só fala para você, lá na sua casa. Quando o marido não lembra de onde põe a roupa suja. Impaciência. Você percebe que são coisas muito bobas? E eu vou recomendar um livro para vocês. Marque aí. Chama Pecados Intocáveis. E ele fala exatamente sobre esses pecadinhos do dia a dia. Impaciência, um orgulho, uma ira disfarçada. Coisinhas pequenas, mas que afrontam o Espírito Santo. E nós precisamos buscar uma transformação. O caráter de Cristo. Como Jesus reagiria? Como Jesus falaria? O que Jesus faria? Como ele se comportaria? E aí Davi está ali e ele dá o jeito dele. Ele esconde. E aí o versículo 27 diz: passado o luto, enviou Davi e recolheu a mulher em sua casa. E lhe foi por mulher. E ela lhe deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Ninguém viu, ninguém sabia, mas a Bíblia diz que o Senhor viu e foi mal aos olhos dele. E Deus é bom, misericordioso. Todas as vezes que o Espírito Santo te repreender, fique feliz. É porque Ele ainda aposta em você. Agora, qual é o nível da nossa sensibilidade para ouvir Ele repreender? Porque se nós não tivermos uma sensibilidade, Ele vai estar gritando: muda, você está errada, muda o seu comportamento, seja mais paciente, para de ser orgulhosa, para de murmurar, para de fofocar, para de criticar. Ele vai estar gritando e nós não vamos ouvir. Mas a Bíblia diz, capítulo 12 de 2 Samuel: e o Senhor enviou Natã. Deus viu a situação, foi mal aos seus olhos. Deus se indignou com Davi. Deus viu toda a artimanha de Davi. Deus viu como ele quis encobrir o seu pecado. Mas mesmo assim, Deus envia Natã. E tudo que nós precisamos é receber Natã em nossas vidas. Nós precisamos de amigos e amigas Natãs. O amigo que chega pra gente e fala: olha, a senhora não fala com a Ruth. Para de ser louca, não é? Você está surtando, você está viajando. Para, tá louca. Isso é uma amiga Natã. Que a pessoa vem contar os problemas e você fala: eu conheço a peça. Aí você fala: amiga, eu te conheço, amiga. Eu sei que provavelmente você está contando a sua versão. Eu sei, nós temos que ter amigos Natãs. Que confronta. Que vê a gente errando, tomando um caminho errado. E vai confrontar.
E aqui Deus manda Natã até Davi. E Natã representa a voz de Deus, a voz do confronto, a voz do Espírito Santo. E quando Deus manda a repreensão de Deus não é para destruir. Toda a repreensão de Deus é para restaurar. Eu não vou ler todo o texto para a gente não se alongar, porque eu já vou encaminhar para o final. Mas Natã chega até Davi e conta uma historinha para ele, de dois homens, um rico, um pobre. E nessa historinha, Natã diz que o homem rico, tendo muitas coisas, ovelhas, gados, e o homem pobre tinha só um cordeirinho. Aquele homem arranca dele. Davi ouve a história e fala: que absurdo isso! Olha, como é fácil nós acharmos absurdo a ação do outro. Davi está com Batseba em casa, grávida dele, com Urias morto, que ele colocou na batalha. Aí Natã vem com uma história dizendo: o homem rico arrancou tudo que o pobre tinha. E ele fala: esse aí precisa ser punido. Meu Deus. Fala a verdade, gente. A gente não age assim? Nós agimos assim. Tem que ser punido. E aí Natã, que Deus enviou, diz: Rei, este homem é você. Tu és o homem que fez isso. E aí, versículo 7 do capítulo 12 vai dizer: então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se você achasse ainda isto pouco, mais eu te acrescentaria. Vai lá no versículo 13. E por que ele é o homem segundo o coração de Deus? Porque Davi aqui não é santo. Davi aqui não era Jesus que estava na terra, não. Homem, ser humano, como eu e você. Mas quando Davi ouve aquilo, Davi não arruma desculpas ou justificativas. Davi não vai dizer para Natã: mas sabe o que é, Natã? Sabe por que eu fiquei em casa deitado? Sabe por que eu não fui para a guerra dessa vez? Porque eu já guerreei demais. Eu já fiz muita coisa. Você viu só? Trouxe a arca de volta. Você viu como eu sou um rei bom? Todo mundo me aclama. Todo mundo fala de mim. Olha os meus frutos. Então, uma guerrinha que eu não fui. Não, ele não justifica. Ele também não diz: eu fui no terraço, a mulher estava lá, olhou para mim, me chamou. Não faz isso. Ele não se justifica. Na mesma hora, olha o que Davi diz no versículo 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra... Quem que ele matou? Quem que ele colocou na batalha para morrer? Quem que ele engravidou? Ele não fala o nome deles. Ele fala: eu pequei contra... Fala: Natã, eu pequei contra o Senhor. Eu vou falar algo que talvez você nunca tenha pensado. E você vai sair daqui com essa palavra no teu coração. Todas as vezes
Vamos falar de um pecado aqui pequenininho? Vamos falar arrogância. Hã? Assédio? Ah, não é pequenininho não. Ah, é. Não, mas assédio não, assédio é. Vamos pensar aqui arrogância. Todas as vezes que nós somos arrogantes com alguém, missionária Lúcia, chego aqui, trato ela com arrogância, humilho ela, eu estou pecando contra. A gente esquece, a gente acha que os nossos atos e as nossas ações estão só ligadas aqui entre nós. Não. Tudo que nós fazemos ou glorifica a Deus ou afronta a Deus. O que eu falo ou glorifica a Deus ou afronta a Deus. Não, mas eu não falei de Deus, eu falei da irmã. Nós pecamos contra o Senhor várias vezes e nem percebemos. Mas que bom que o Senhor ainda envia Natã. Que bom que o Espírito Santo é o nosso Natã. Davi diz: pequei contra o Senhor. E Natã disse a Davi: por conta disso também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Ele entende, ele se arrepende, e de uma forma muito desesperada, ele vai escrever o Salmo 51. Por conta dessa história, Davi cai em si e diz: eu pequei contra o Senhor que me escolheu, o Senhor que me livrou, o Senhor que me guardou de Saul, o Senhor que me fez derrubar o gigante, o Senhor que me fez matar o urso e o leão, o Senhor que me trouxe honra, o Senhor que me livrou dos inimigos. É contra este Senhor que eu pequei. Davi se arrepende, ele entende que ele rasga o seu coração diante de Deus, e aí ele vai escrever o Salmo 51. A preocupação de Davi, quando escreve o Salmo, e nós vamos ler para terminarmos e orarmos. Preste atenção. Perceba que quando ele vai escrever esse salmo, após essa situação, Davi não vai dizer: Deus, eu pequei contra o Senhor, me desculpe, não tira a minha coroa. Deus, não tira o meu reinado. Deus, não tira a minha riqueza. Não tira o meu palácio. Davi nem menciona isso. Davi não está nem aí para isso. Porque este Davi, apesar de ter sido vulnerável, pecado, caído, como nós, quando recebe a repreensão, ainda tem aquela mesma essência. Qual essência? Quando ele assume o trono, a primeira ação de Davi é: traz a arca, traz a presença para Jerusalém. E agora Davi repreendido, o fruto do pecado dele não vinga. Deus não permite que cresça. E ele não está preocupado com bens, riquezas e coroa. Sabe o que ele está preocupado? Ele vai orar e vai dizer:
tem misericórdia de mim, Deus. Apaga as minhas transgressões. Me lava completamente. E me purifica do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões. Você conhece suas transgressões? Nós conhecemos as nossas transgressões? Olha o que ele diz: contra ti eu pequei. E aí ele vai clamar e vai dizer, vamos ler o versículo 10. Olha o que ele diz. Ele não vai dizer, Deus, eu pequei, agora eu estou com medo de perder batalha, de perder guerra, então tenha misericórdia e me faz mais forte. Não. Ele vai dizer, Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Eu estou falando do rei, do maior rei, o maior rei da história de Israel, o rei Davi, que até hoje é lembrado. Eu estou dizendo de um homem que neste momento tinha palácio, coroa, um grande reinado. Mas ele diz, eu quero um coração puro. Se o Senhor quiser arrancar o palácio, arranca. Se o Senhor quiser tirar a coroa da minha cabeça, tira. Se o Senhor quiser tirar todo o meu estado, tira. Se eu tiver que voltar para a caverna, eu volto. Se tiver que voltar para de trás das malhadas, eu volto. Mas Deus, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Leva tudo, Deus, mas não tira a tua presença. A gente trabalha todo dia para manter coisas materiais. E eu não estou dizendo que isso é errado. A gente se esforça todos os dias para manter aquilo que temos, para manter a nossa casa, os nossos bens, os nossos empregos, as nossas viagens. E vamos permitindo que esses pecadinhos, pequenas concessões, vão minando aos poucos a presença do Espírito Santo. Que o próprio Jesus mandou. Estamos valorizando mais os nossos cargos e posições do que a presença dele em nós. Nós vemos pessoas lutando por microfone, querendo nome em cartazes. Queremos dirigir igrejas sem estarmos cheios do dono da igreja. Queremos falar de Jesus, ignorando como o Espírito Santo me repreendeu um dia, ignorando os ensinamentos dele.
é só sobre falar dele, não é só sobre o quanto conhecemos da Bíblia, é o quanto nós vivemos de acordo com ela. Não é o quanto somos reconhecidos pelos homens, que não conhecem as nossas verdades, dores, bastidores e erros. É sobre nos preocuparmos com Deus, que nos conhece e nos sonda todos os dias. Mas ficamos acostumados a vir ao culto, a pregar, dirigir trabalhos, enquanto estamos malhando a irmã no WhatsApp com outra. Estamos acostumados a vir louvar, colocar os nossos uniformes e não termos compaixão. Mas essa noite Deus marcou. E enviou o Natan para cada um de nós. E este Natan, o Espírito Santo, vai ter um particular com cada um de nós aqui. Cada um de nós aqui. Cada um de nós aqui. Essa noite ele vai ter um particular. E ele vai apontar, nos espremer e nos mostrar aonde nós precisamos de transformação. Feche seus olhos. Faça a oração que Davi fez. Diga para ele: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Fale com ele agora. Tire esse momento que o Espírito Santo ele está visitando cada um de nós. Seja sensível à voz dele, para você viver tudo que ele tem de forma plena. Precisa reconhecer o que está de errado. E você pode dizer: mas aquela pessoa não dá, é difícil. Você não tem ideia do que ela me fez. Não é sobre o que fizeram com você. Não é sobre a razão, a tua verdade. Não é sobre isso. Não é sobre ela. Não é sobre o que fizeram. É sobre você. Sobre a tua essência. Sobre quem você quer ser. Jesus nunca teve alguma reação baseada na ação dos seus inimigos. Jesus sabia quem ele era. Não permita que o seu inimigo, não permita que Satanás tire a essência que você tem. Fale com ele agora, ouça, porque ele vai dizer, ele vai deixar muito claro. Muda isso. Muda isso, melhora o comportamento, seja mais paciente, para de murmurar, para de falar mal.